Oi galera, tudo bem? Vamos fazer o nosso devocional de hoje? E a nossa leitura de hoje, ela tá lá no livro de João, no capítulo 5, que vai contar sobre a cura de um paralítico. E aí eu marquei algumas partes e eu queria ler e conversar com vocês um pouquinho, tá? A nossa leitura vai começar no versículo 5, que diz assim: Estava ali um homem, enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. No versículo 8 fala assim: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aí, nós vamos voltar lá no versículo 6, que fala assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? E aí, gente, nós vamos começar a conversar sobre essa parte aqui. Aqui, quando a gente lê, já fica bem claro o seguinte: Jesus chegou naquele lugar, mas ele já sabia quem que ele ia encontrar ali, em que condições aquele homem estaria e há quanto tempo ele estaria daquela forma. E aí Jesus, vendo toda aquela situação, aquelas pessoas que estavam naquele lugar, ele foi direto naquele homem e perguntou: Você quer ser curado? E aí, gente, o que eu queria trazer para vocês hoje é muito simples. A resposta aqui, ela era muito óbvia, certo? Eu até anotei. Tô usando aqui para acompanhar, mas era muito óbvia a resposta. Aquele homem queria ser curado. Ele era um paralítico, ele queria andar. Da mesma forma que as outras pessoas que estavam lá, tinha gente cega, tinha gente que não mexia o braço, enfim, tinha muitas outras questões ali que no decorrer dessa passagem fala. E aí, por que Jesus pergunta aquilo para um homem sabendo que ele quer ser curado? Jesus queria que ele externalizasse aquilo. Jesus não precisava perguntar para ele, aqui mesmo está falando. Sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou. Jesus não precisava perguntar para ele, Jesus já sabia a resposta. E isso me deixou muito pensativa no sentido de, tipo assim, a gente vive falando que, Deus conhece meu coração, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe pelo que eu tô orando. É lógico que Deus conhece o nosso coração. Deus já sabia o que a gente ia falar desde antes da gente nascer. Deus já sabia tudo que ia acontecer. Deus já sabia que eu ia estar aqui hoje com essa blusa marrom de novo. Deus sabia tudo que ia acontecer. Só que a gente precisa abrir a nossa boca e externalizar. A gente precisa falar com Deus. A gente precisa, coisa que eu venho falando muito aqui, a gente precisa de um relacionamento profundo com Deus, que a gente tenha liberdade de falar e saber que Jesus tá ouvindo o que a gente tá falando. Jesus não ia chegar ali e colocar a mão nele e falar assim: beleza, tá curado, levanta, coloca a sua caminha aqui debaixo do braço e segue sua vida. Deus não ia fazer isso. Jesus não tinha por que fazer isso. Primeiro ele chega e ele quer conhecer o desejo do coração daquele homem. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente anda doente e não é doença física. A nossa doença, muitas das vezes, ela é espiritual. Vocês sabiam disso? A gente tem... Eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a gente tem os nossos pecados de estimação. E aí, o que acontece? A gente anda tanto tempo com aquilo ali que o pecado, ele se torna uma doença. E a gente se coloca numa situação que a gente não tem coragem de dobrar o joelho e falar assim: Deus, eu não quero mais, eu não aceito isso mais, isso não é pra mim, eu não quero essa vida. Porque a gente cai naquele limbo de que Deus conhece meu coração, Ele sabe que eu não quero pecar, Ele sabe que eu não quero fazer isso, Ele sabe que eu não quero estar com aquela doença, e a gente fica nisso. E a nossa vida vai acontecendo, a gente continua doente, e aonde se passa 38, 40, 50 anos, e a gente continua da mesma forma. Às vezes Deus tem tanto para fazer na nossa vida, Ele tem tanto para abençoar, Ele tem tanto para fazer, só que a gente não
não dá essa liberdade, a gente não dá o espaço, a gente não tem coragem de abrir a boca e falar pra Deus. Gente, é o seguinte, é assim, ó, é coisa fácil de entendimento. Eu anotei. Deus não chega derrubando parede, ele não chega arrebentando o coração, ele não chega metendo o pé na porta. Deus não faz isso. Sabe quem faz isso? É a concorrência. Deus, ele precisa que a gente dê espaço para ele. Deus precisa que a gente dê a liberdade para ele poder chegar e fazer. Tem gente que não quer receber a cura. Jesus podia ter perguntado para qualquer uma das pessoas lá. Mas vocês já pararam para perguntar se Jesus chega para fazer essa pergunta para alguém que, sei lá, às vezes não tava lá na beira do tanque, podia estar lá fora, na porta do lado de fora, e Jesus pergunta e fala assim: você quer ser curado? Gente, tem situações na nossa vida que é confortável, sabia? Tem situações na nossa vida que é confortável. É muito confortável eu chegar e entrar e sentar numa rodinha em que todo mundo fala alguma coisa, que todo mundo, sabe? Numa rodinha de bebedeira. Tipo, às vezes o nosso pecado nos coloca em lugares confortáveis e a gente não vai querer sair. A nossa carne não vai querer sair do que é confortável. Gente, é assim, ó. Jesus é uma zona de desconforto. Ele nos chama pro desconforto, para aquilo que não é óbvio. E é isso. É só a gente entender que Jesus podia ter chegado lá e simplesmente falado: cara, levanta, segue sua vida e boa, e tchau. Só que Jesus quer que a gente tenha a iniciativa, a proatividade de falar: Jesus, eu não aguento mais a vida que eu estou levando e eu preciso de uma mudança. Eu preciso que o Senhor venha e cure o que está me machucando. Pronto. É matemática simples, é conta básica. E aí, gente, seguindo ali, no versículo 7 fala fiquei até nervosa. Paralítico responde assim: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando eu tento entrar, outros chegam antes de mim. Gente, a gente põe tanto limite nas coisas, né? A gente põe tanta dificuldade naquilo que Jesus quer fazer na nossa vida. A gente põe tanta dificuldade. Quando Jesus perguntou, ele poderia ter respondido: sim, eu quero a cura, porque era isso que ele buscava ali naquele lugar. Ele não estava ali esperando que alguém pegasse ele e colocasse lá. Ele, sabe assim, ele estava lá porque ele queria ser curado. E quando a cura chega e pergunta para ele: você quer ser curado? Ele vem com outra história por cima: eu não tenho ninguém que faça por mim. Gente, realmente não vai ter ninguém que faça por você, por mim, o que só eu posso fazer. Não tem ninguém que vai pegar e vai me levar lá no pé de Jesus Cristo e falar assim: Jesus, aqui ó, essa aqui tá doente, o senhor pode curar ela? Às vezes Deus coloca gente na nossa vida que vai interceder por nós, que vai orar, que vai ajudar a gente a caminhar. Só que a nossa vida com Deus, o nosso processo de cura, ele é um processo meu, ele é um processo seu. Não tem como alguém fazer isso por mim, até porque aqui ainda não, mas hoje Jesus já fez isso por nós. Jesus foi pregado numa cruz por isso, por mim e por você. Então assim, quando ele fala que eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, ele precisava descer até lá embaixo. E da mesma forma, eu e você, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que a gente precisa buscar Jesus por nós mesmos. Nós precisamos buscar a Jesus porque a gente precisa de cura. Nós precisamos buscar a Jesus porque a gente não dá conta de fazer nada sozinho. Nós precisamos buscar a Jesus porque Ele é a cura. Nós precisamos buscar a Jesus porque somente Ele e por Ele nós temos aquilo que a nossa vida precisa. E pronto. É fácil de entender, é muito fácil de entender. Ele não tinha ninguém, hoje a gente tem. Então a nossa vida, ela
está mais fácil por conta disso, porque a gente pode se prostrar e pedir para Jesus: Jesus, entra na minha circunstância, entra no meu problema e toma conta e resolve. Pronto, é fácil, mas a nossa posição é de querer sempre esperar alguém fazer, sabe? Esperar alguém fazer por mim. Fulano, ora por mim. Fulano, eu preciso que você ore por mim. Fulano, continua orando por mim. Por que a gente não tem a disposição de orar? Por que a gente não coloca o joelhinho no chão e não ora? Por que a gente não reconhece os nossos erros, as nossas falhas diante de Deus? Entendeu? É muito simples, é muito fácil a gente ter uma profundidade ali com Deus, gente. É só pedir, é só falar que a gente precisa da cura. Não tem oração que Deus não responda. Não tem um pedido que um filho faça e ele não sabe? Não tem. É só pedir. E aí, então, lá no 8, Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente, o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Presta atenção, isso 9. Lá no 10, fala assim, ó. Os judeus, as pessoas que estavam ali em volta, é sábado e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Jesus fez. Depois daquela conversa, Jesus curou o paralítico. E aí Jesus falou para ele assim, ó: você vai levantar, vai pegar a sua caminha e vai falar tchau para esse lugar, porque você não pertence a essa rodinha mais. Você não pertence a esse grupo mais. Você não pertence a um lugar onde só tem gente doente. Jesus te curou, então você não precisa estar aqui mais, certo? O cara, certo, pegou a caminha dele, enrolou, colocou debaixo do braço e seguiu a caminhada dele. E aí, aquelas pessoas que estavam lá com ele, que ele pensava que essas pessoas iam ajudar ele esperava daquelas pessoas uma ajuda, foram as primeiras pessoas que disseram: você não tem permissão de carregar o seu leito. As pessoas não ligaram que ele estava curado, que Jesus tinha feito, que ele estava bem, que ele estava com saúde. As pessoas apontaram para ele que não era dia dele carregar. E o que eu quero dizer aqui? Gente, presta atenção, levar o leito era proibido pelos homens, mas era a ordem de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele faz as coisas e a gente precisa quando a gente recebe a nossa cura, a gente precisa sair dos lugares que a gente estava antes. Quando Jesus transforma a nossa situação, a gente não pode permanecer no mesmo lugar que a gente estava. Quando Jesus transforma, quando Jesus cura, quando Jesus consegue libertar a gente daquele pecado que a gente tinha, daquele problema que a gente tinha, não tem porquê, não tem motivo, não tem razão pra gente continuar ali. E aí aquele homem, ele pegou a caminha dele, colocou debaixo do braço e saiu. Sabe por que ele levou a cama dele? Para ele não esquecer de onde ele saiu. Ele levou aquela cama debaixo do braço para ele não correr o risco de voltar para o mesmo lugar. Sabe por quê? Às vezes, se ele deixa a cama lá e sair andando, um belo dia ele poderia muito bem lembrar da cama e voltar para aquele mesmo lugar. De doente, de gente triste, de gente sofrendo. Ele poderia voltar para o mesmo lugar. Foi por isso que Jesus mandou ele pegar a cama dele e sair dali. Simples. As pessoas que ele esperava ajuda foram as primeiras pessoas que foram lá e apontar para ele. E o que eu queria deixar de reflexão hoje é isso. Depois vocês leem com calma. Eu tô falando mais rapidinho hoje, mas é porque o tempo vai acabar. Mas depois vocês leem com calma. E a reflexão de hoje é essa. Quando Jesus quando a gente finalmente dá liberdade para Jesus fazer e ele fizer, a gente não pode permanecer no mesmo lugar, do mesmo jeito, da mesma forma, com as mesmas pessoas, com as mesmas companhias. Jesus nos chama para um novo tempo. Jesus nos convida para uma nova vida. E essa nova vida não cabe o nosso passado, não cabe o lugar que a gente ficou doente. Portanto,
tempo. Não cabe o lugar que a gente passou esperando a ajuda tanto tempo e a ajuda não veio. Quando a ajuda chega, nós precisamos nos levantar e sair dali e contar para outras pessoas o que Jesus fez. E essa é a nossa reflexão de hoje. Um beijo e paz.